Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui com mais uma aula de processo penal e hoje a gente vai trabalhar um tema super importante, que é a ação penal. Nós vamos dissecar um pouquinho de ação penal. Sou Ana Flávia, aluna do 10º semestre, e vamos lá. Então, vamos lá. Ação penal. Primeiro, a gente tem, dois tipos de ação penal. Aqui eu até esqueci de colocar aqui em cima. A gente tem a pública e a ação penal privada. A pública se subdivide em condicionada e incondicionada. Qual que é a principal característica da pública? O Ministério Público oferece denúncia. E a ação penal privada, né, o ofendido, seus sucessores ou representante legal oferecem queixa-crime. Então, a primeira diferença na ação penal pública, o polo ativo é o Ministério Público e a ação penal privada, o polo ativo é o querelante, certo? O Ministério Público oferece denúncia e os querelantes oferecem queixa-crime. A ação penal pública se divide em condicionada e incondicionada. Condicionada, né, é aquela que tem uma representação do ofendido. Ou pode ser também a requerimento do ministro da Justiça, que são em crimes contra a honra do presidente da República. Então, essa é a pública condicionada. E a pública incondicionada. São aqueles casos que a vítima, né, não precisa ir lá na delegacia e fazer representação, né? O popular prestar queixa. A pessoa não precisa da ação penal pública incondicionada. E como que eu sei quando um crime é uma ação penal condicionada ou uma incondicionada? Geralmente, a gente associa que os crimes mais graves são ação penal pública incondicionada. Só que também não tem como a gente mensurar a gravidade de um crime, né? Então, na própria lei, a gente tem, né, uma, entre aspas, dica de se é uma ação penal pública ou uma ação penal privada. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Só um minutinho. Começando a parte especial do Código Penal, artigo 121. Matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. E aqui tá os casos de diminuição de pena. Nesse caso aqui, a gente não tem, né, nenhuma dica de que como será, né, o homicídio. Mas o homicídio é ação penal pública incondicionada. Não precisa da representação da vítima, até porque, né, no homicídio a vítima, infelizmente, faleceu. Então, o homicídio é ação penal pública incondicionada. Mas alguns crimes, eles falam assim, mediante representação. Então, a gente já sabe que é pública condicionada. Ação penal privada. Nós temos também uma subdivisão em 3 tipos. A gente tem a ação penal privada propriamente dita, a subsidiária da pública e a personalíssima. Qual que é a ação penal privada propriamente dita? É aquela que o ofendido, seus sucessores ou representante legal oferece a queixa-crime. Então, é o próprio, né, a própria vítima, ou, por exemplo, a vítima não pôde, né, seus sucessores, que oferece a queixa-crime. A segunda, subsidiária da pública. Ocorre quando o Ministério Público ele não oferece a denúncia no prazo legal. Então, só que a pessoa não quer deixar, né, o seu
entre aspas, agressor impune. Então, a pessoa pode entrar com a ação subsidiária da pública. E a gente tem a personalíssima. A personalíssima é um caso único, então nem é tão complexo, né? É o artigo 236 do Código Penal. Só esse que é uma ação personalíssima. Eu vou ler aqui para vocês o artigo 236. A Thalita, ela não chegou a dar aula para vocês, mas ela falava que era o caso da noiva arrependida. Olha só, é contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. E aí, no parágrafo único, a ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado de sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Então, isso, né, a gente vê lá na parte de direito civil os casos, né, de impedimento do casamento. Só que o único que não pode é o casamento anterior. Então, ela pode entrar com a ação penal privada e a personalíssima. É o único caso. Então, a gente vai trabalhar agora a ação penal pública. A gente já viu, né, que quem entra com a ação é o Ministério Público. Só que isso não interfere, né, para caso a vítima queira uma representação, queira uma representação de algum advogado de confiança, que a gente tem os assistentes de acusação. Mas isso é coisa para mais para frente, né? Vamos ver a ação penal pública primeiro. O prazo. A denúncia deve ser apresentada em 5 dias, se o réu estiver preso, e em 15 dias, se o réu estiver solto. E o prazo se inicia quando o promotor recebe o inquérito ou a peça de informação. Então, o promotor recebeu o inquérito, o réu está solto, ele tem 5 dias para entrar com a denúncia. Ou ele tem 15 dias, né? 5 dias se o réu estiver preso e 15 dias se o réu estiver solto. Esses prazos são bem importantes, tá bom? Retratação da representação. Pode acontecer até o oferecimento da denúncia. Então, até que a denúncia seja oferecida, então eu fui lá na delegacia, representei né, meu interesse de que tivesse uma ação penal contra o meu agressor e eu fiquei arrependida. Eu falei assim, não precisa. Eu tenho até o oferecimento da denúncia para me retratar e falar, não quero mais. Porque a gente vai ver que depois o Ministério Público ele não pode abrir mão da ação. Então, se eu não quero mais ação, eu tenho que pedir o prazo, né, até o oferecimento da denúncia. Só que tem um parênteses. Em caso de violência doméstica, a retratação é feita em audiência até o recebimento da denúncia. Então, essa é uma coisa que gera bastante pegadinha, né? Qual que é o prazo para a retratação da representação? Até o oferecimento da denúncia. Em casos de violência doméstica, até o recebimento da denúncia. Só que, assim, retratação da representação. Então, a ação penal pública incondicionada, a gente não tem a questão da retratação, certo? Quais são os princípios da ação penal pública? Primeiro, obrigatoriedade. O Ministério Público ele deve ingressar com a ação. Não, essa pessoa não fez por mal. Não interessa, ele tem que entrar com a ação. Ou às vezes até... Pega o carregador para mim, que acho que tá na poltrona aqui da sala. Ou até um caso, vamos supor que lá na frente a gente sabe que vai ter um perdão judicial. Vamos supor que, por exemplo, em um acidente de carro, a pessoa acabou que matou seu irmão. E era um irmão muito querido, tudo. A gente sabe que lá na frente vai ter perdão judicial, tudo. Só que o Ministério Público tem que ingressar com a ação. Ele é obrigado. Segundo princípio, indisponibilidade.
É igual a gente estava comentando, o Ministério Público ele não pode abrir mão da ação penal. Então, se ele entrou com a ação penal, ele tem que ir até o final. Por isso que a gente fala daquele prazo para retratação. Porque depois que ele já ofereceu a denúncia, já era, ele tem que seguir até o final. Princípio da indivisibilidade. Quando a gente tem mais de um réu, o promotor pode oferecer denúncia contra alguns e aditá-la a qualquer momento. Então, assim, são muitos réus. Então, eu ofereço denúncia para não perder o prazo de um só. E depois eu adito para os outros réus. Só que todos os réus, eles têm que estar representados, né? Porque ela é indivisível. Não é, eu e fulano e Beltrano cometeram um crime. Não, vou oferecer denúncia só contra fulano. Não, eu tenho que oferecer contra os dois. Mas caso eu não, por uma questão de prazo, eu posso oferecer contra um e depois editar para oferecer contra o outro. Ou às vezes eu descobri no meio da ação que o outro também cometeu o crime. Aí eu também posso. Não foi? Vê se tem uma mochila ali. Tem um pegador do meu pai. Uma mochila preta. Desculpa, gente, minha bateria do notebook está acabando. Intranscendência. Só será parte quem pratica o fato criminoso. Não tem como. Eu pratiquei um fato criminoso e meu pai fala: não, eu vou assumir a culpa por você. Não, não tem como, né? Quem cometeu o fato fui eu. Eu vou dar só uma pausinha, gente, para procurar o carregador aqui e já volto. Só um minutinho. Só voltei. Desculpe pelo probleminha. Então, intranscendência. Só será parte quem comete o fato criminoso. Esses são os princípios da ação penal pública. Agora, ação penal privada. Qual é o prazo? 6 meses a começar da contagem a partir do conhecimento da autoria do crime, sob pena de decadência. Então, alguém... um crime contra a honra, né? Alguém falou mal de mim, me caluniou, e eu não quero entrar com a ação. Ação penal privada, porque a gente também pode pensar assim, que sempre for uma coisa de interesse, um interesse maior,
que viole, por exemplo, a segurança do Estado, é ação penal pública. Sempre que for uma coisa mais particular, é ação penal privada. Então, os crimes contra a honra é ação penal privada. Qual que é o prazo? 6 meses a começar da contagem do conhecimento da autoria do crime, sob pena de decadência. Então, acho que vocês também já devem ter visto prescrição em decadência. Quando ocorre a decadência, eu perco meu direito, né, de ingressar com a ação. Até, se vocês quiserem, eu vou passar um lembretezinho sobre prescrição e decadência. Na prescrição, o Estado perde o direito de punir. Então, e o prazo é variável, né? A gente tem lá no código quais são o prazo, né, de prescrição dos crimes. Já a decadência, a vítima perde o direito de ingressar com a ação, certo? E na ação subsidiária da pública, o prazo também é de 6 meses, contando a partir do término do prazo do promotor. Então, o promotor teve lá os seus 5 dias ou os seus 15 dias, não ofereceu denúncia, eu já posso ingressar com a subsidiária da pública durante 6 meses, né? Desistência também. A desistência gera perempção, então extingue a punibilidade do agente. E também pode ocorrer o perdão do ofendido. Esse perdão ele é bilateral. Então, eu ingressei com a ação, tudo, só que ao longo do tempo eu falei assim, não preciso mais disso, já passou, já faz muito tempo. Então, também pode ocorrer esse perdão do ofendido. Os princípios. A gente tem a oportunidade, né? Então, eu posso renunciar, né, na ação penal privada. Eu posso simplesmente sofrer um crime, alguma coisa, e posso deixar quieto. Não preciso necessariamente ingressar com a ação. Disponibilidade. Eu também posso desistir da ação. Né? A gente viu o caso de perdão do ofendido, né? Que está no artigo 58 do CPP. Então, eu posso desistir. É um direito disponível. Indivisibilidade. É a mesma coisa, né? Se houver pluralidade de agentes, a queixa oferecida contra um estende-se aos demais. Então, eu não posso escolher, não, vou oferecer só contra fulano. Mas Beltrano também cometeu o crime. Então, você não pode escolher qual pessoa você vai ingressar com a ação. E também a intranscendência, o mesmo princípio, né, da ação penal pública. Eu que cometi o crime, eu que vou ser penalizado. Não pode ser uma pessoa que não tem nada a ver com o fato de ser penalizada, né? Bom, galera, isso é mais um resumão de ação penal. Lógico que a gente tem, né, muito material sobre ação penal, mas esses são os tópicos mais importantes. A ação penal, ela está no título 3 do CPP, né, do artigo 24 ao 62. É muito importante vocês lerem. E é isso. Bom, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, por qualquer meio. Estou à disposição para ajudar vocês. E até semana que vem, com mais um tema de direito processual penal. É uma aula mais curtinha, né? A ação penal é mais curtinha também, mas a próxima matéria ela é mais chatinha, né? Que é a matéria de competência. Bom, é isso. Espero que vocês estejam bem e até mais.